Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o tema de hoje será sistema urinário, ok? Então, fazendo só um reforço para vocês, esse material não substitui a aula, tá? É um material de apoio que você deve utilizar nos seus estudos, mas não como o único material, tá ok? Então, vamos discutir inicialmente as funções do sistema urinário, tá? Principalmente a remoção de resíduos originários do metabolismo e de substâncias exógenas, ou seja, estranhas ao organismo. Por exemplo, medicamentos, né, e outras substâncias que sejam estranhas ao organismo. Também tem como função manter o equilíbrio hidroeletrolítico. Essa expressão hidroeletrolítico se refere a tanto à água como solutos que estão diluídos no nosso organismo, no organismo de um animal. Ok? Uma vez que a água é o elemento mais abundante no corpo de um animal. Aproximadamente 70% desse corpo é composto por água. Também diversos solutos devem manter uma determinada relação entre a sua distribuição entre os compartimentos do organismo, seja, por exemplo, sódio, cloreto, metabólitos e outros elementos. E essa relação desse soluto com a água vai ter uma consequência que vai ser a manutenção do pH dentro de uma faixa adequada à vida daquela espécie. Também da osmolaridade plasmática e, consequentemente, da pressão arterial. Então, pessoal, percebam o seguinte, que apesar de nós estarmos nos referindo ao sistema urinário, um sistema excretor, nós também teremos consequências em outros sistemas, aqui no caso do cardiovascular, pressão arterial. Também vão ter também consequências no volume dos fluidos corporais, como, por exemplo, o plasma, tá? Que vai homogeneizar o organismo como um todo. Ainda, como principal função, né, a excreção de metabólitos, sejam substâncias nocivas, como nós já destacamos, ou aquelas que estão em excesso. Ureia, creatinina, a própria água, que pode estar em excesso, e isso pode ser detectado, por exemplo, pela coloração, pela intensidade de cor na urina do animal, na urina de uma pessoa. Então, se você ou um animal ingeriu bastante água num espaço curto de tempo, a urina sua ou desse animal que ingeriu bastante água vai ser mais clara. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Também em relação aos íons, dessa forma garantindo a homeostase desse organismo, o equilíbrio dentro de uma faixa adequada, compatível com a vida desse organismo. Ok? Também como função a regulação das concentrações de águas e eletrólitos, com isso também participando, como já destaquei para vocês, a regulação da pH. Regulação do equilíbrio ácido-base, do pH, que quer dizer percentual de hidrogênio na forma de íon, aquele H+, tá? Garantindo dessa forma condições para que as reações químicas ocorram dentro de uma faixa adequada. Também como função do sistema urinário, secreção e controle de hormônios, que nós vamos ver mais à frente. Também a gliconeogênese, muito importante quando do jejum, tá? A produção de glicose nessa condição de jejum. Inicialmente, pessoal, vamos ver como é que isso se dá. Tá? Como é que esse equilíbrio ocorre? Seja para uma pessoa, seja para um cão, seja para uma vaca, seja para um cavalo, seja para o animal qualquer que você está pensando aí. Tá? Esse equilíbrio vai ocorrer entre entradas e saídas de água no corpo desse indivíduo, colaborando, como eu já falei para vocês, com a homeostasia desse indivíduo. Então, essa balança que está representada aí na sua frente vai ter um ponto de equilíbrio entre a entrada ou entradas de água no organismo, principalmente na forma de comida, ainda que seja ração seca, existe uma pequena quantidade de água nessa ração. Uma ração úmida, maior quantidade de água. Uma alimentação hídrica, maior quantidade de água. Tá? E a água de bebida, que é a maior quantidade ingerida por você ou por um animal. Temos uma terceira fonte, que é o metabolismo. As reações químicas do nosso organismo, no organismo de um animal, geram CO2 e água. Uma pequena quantidade, tá? Mas é importante lembrar dela. Então, metabolismo também. Como saídas, como perdas de água desse organismo, principalmente pele e pulmão. Então, pela pele, sudorese, para as espécies que fazem sudorese. Pelo pulmão, na respiração,
uma função importante é a hidratação do ar que entra nesse órgão, tá? Mas também vai sair carregando água, então pulmão é uma perda importante também. As fezes, dependendo da espécie, fezes mais líquida, fezes mais sólida, ok? E principalmente a urina. A urina é o grande elemento de perda de água do organismo, tá? Algumas espécies perdem relativamente pouca água por aí, por exemplo, o hamster. É uma urina quase que pastosa, tá? Mas a maior parte das espécies, a urina é a principal fonte de perda, de saída de água do organismo. Se você somar as quantidades de entradas e saídas, então, em média, por exemplo, para um organismo aí de 50, 60, 70 quilos, então um cão grande, um cavalo, um potro, um animal jovem ainda, um humano adulto, tá? Seria por volta de 2,2 litros por dia de ingestão, entre comida e bebida. 0,3 de geração via metabolismo. Isso daria um total de 2,5 litros por dia. A perda tem que ser igual, a saída tem que ser igual. Seja por pele, pulmão, urina e fezes, também 2,5 litros por dia. Caso contrário, nós teremos uma retenção de líquidos, se a perda for menor, tá? Ou uma desidratação, se a perda for maior. Então, esse equilíbrio é necessariamente uma condição que nós vamos encontrar. Ok? Como é que é a saída principal que nós discutimos? É a urina, né? Então, quem é o órgão responsável por isso? Pela formação da urina? O rim. Porém, pessoal, nós vamos tratar o rim como se fosse uma grande unidade funcional, que é o néfron. Okay? Então, o néfron é uma unidade funcional que está distribuída por toda uma superfície renal. Nós vamos ver, inclusive, mais à frente, quantos néfrons um cavalo, um humano, um bovino, um cão, um gato tem. Tá certo? Então, nós temos uma camada, que é o córtex, uma camada mais superficial, uma casca. Tá? Temos ainda uma parte mais central, que é a medula. Tá? Então, nós temos duas grandes divisões aí, onde nós vamos encontrar uma unidade, esse parece que é um ponto de interrogação, é a representação de um néfron. Okay? Eles estão todos localizados dentro de uma papila. Tá? Essas papilas todas se concentram e se encontram na pelve, para que a urina seja formada por cada uma dessas unidades. Nós vamos ver depois, pessoal, que essa urina vai sendo modificada ao longo do seu percurso dentro do néfron. Então, o primeiro processo, eu já vou citar para vocês, mas mais para frente eu vou entrar em detalhes, é a filtração. Mas ela não é o único processo responsável pela formação da urina. É o primeiro processo, o processo inicial, que ocorre entre a cápsula de Bowman e o glomérulo. Só ali. O néfron tem outras porções que nós vamos lembrar depois. O túbulo contorno proximal, o distal, a alça de Henle, etc, etc. A urina vai sendo modificada ao longo desse percurso que ela vai transitando. Tá? E principal destaque aqui é que o néfron é incapaz de se regenerar. Uma vez perdida essa estrutura, esse indivíduo perde um número de néfrons respectivo aí. Ok? Então, vamos rever aqui, rapidamente, tá? Um esquema bem simples, tá? O mais simples possível, de um néfron. Na sua porção tubular, tá? Nós vamos ter inicialmente, antes, ali a cápsula de Bowman, que vai estar conectada a um conjunto de vasos, que nós vamos ver depois a função dele. Tá? O túbulo contornado, contorcido, tem várias denominações, depende do livro que você utilizar, proximal. A alça de Henle tem um ramo descendente e um ramo ascendente. O túbulo contornado distal e o duto coletor. Tá? O glomérulo é a porção onde o sangue vai passar por pequenos vasos que estão inseridos dentro dessa, parece uma boca aí, abocanhando, né, o glomérulo, que é a cápsula de Bowman, onde nós vamos ter uma via aferente, onde o sangue está chegando, e mais à frente o sangue está saindo. Então esse sangue, passando por esse glomérulo, está contido dentro de uma cavidade, permitindo ou não a passagem de elementos que saem do glomérulo, que saem do sistema circulatório e entram para dentro dessa estrutura que é o néfron. Se essa substância permanecer dentro do néfron e percorrer esse trecho que você está vendo aí na forma de um U, vai ser eliminado na urina desse animal, desse indivíduo, desse humano, seja lá de quem for. Ok? Mas ele pode ser
retirado aí de dentro ou acrescido substâncias ao longo desse percurso, tá? Que vão ser os outros processos que nós já falamos, além da filtração, que é a secreção e a reabsorção. Através dessa grande rede representada em vermelho, que são os capilares, arteríolas, tá? Que estão cercando todo o néfron, permitindo a saída de substâncias do sangue e sendo inseridos no néfron ou retirados do néfron e inseridos para o sistema circulatório, voltando para o sistema circulatório mais uma vez. Ok? Então, essa rede capilar é muito importante como uma função complementar à filtração. Filtração só lá naquela boquinha ali em cima. Tá? Todo esse trajeto em vermelho aí, nós poderemos ter reabsorção e secreção. Ok? Como eu falei para vocês, né, alguns números aí. Humanos têm aproximadamente 1 milhão de néfrons por rim. O cavalo, 4. O bovino, 4. Olha a diferença. O cão, 450 mil. E o gato, 250 mil apenas. Por isso nós temos tantos problemas com questões renais em gatos. Lembra que eu falei anteriormente? Uma vez perdido esse néfron, nós não temos a sua substituição, a sua reposição. Então, como já é um número pequeno para um indivíduo aí de uma proporção de um cão, que tem o dobro, basicamente, de néfrons, né? O gato é um animal que está sujeito continuamente a esse problema na sua saúde do dia a dia. Ok? Então, vamos ver um pouquinho mais em detalhes, pessoal, os processos fisiológicos que ocorrem no néfron, que são a filtração, reabsorção e secreção. O esquema apresentado aí é o mesmo anterior, tá? Então, nós vamos ter inicialmente a filtração, nessa setinha azul, saindo então do sistema circulatório a substância X, que pode ser água, pode ser metabólitos, inicialmente pode ser glicose e aminoácidos, inicialmente apenas, porque essas substâncias nobres serão reabsorvidas mais à frente, que nós vamos ver a seguir, ok? Então, essa seta azul representa a filtração, que só vai ocorrer nessa porção, ok? 20% do sangue é filtrado e passa para o interior do néfron, porém, dessa quantidade que passou do sangue para o néfron, 99% vai ser reabsorvido. Então, a maior parte do que foi filtrado será recuperado, será resgatado para a corrente circulatória, saindo de dentro do néfron, saindo da luz do néfron, via esses R's que estão sendo representados para você aí. Reabsorção. Sai do néfron e vai para a corrente circulatória. Porém, nós podemos ter secreção. Percebam que esse S em amarelo aí, né, destacado diferente para você, sai do vermelho dos vasos, da rede capilar, e vai para dentro do néfron. É o sentido inverso, contrário. Se essa substância X aí, que foi filtrada, foi reabsorvida, foi secretada, continuar até nas porções finais ali do duto coletor, ela vai ser excretada. Então, cuidado, tá, pessoal? Com os termos filtração, reabsorção, secreção e excreção. Tá? Normalmente as pessoas confundem a secreção com a excreção. Não é a mesma coisa. Tá? Então, a secreção é sair dos vasos e ser encaminhado para a luz do néfron. A excreção é encaminhado para a bexiga urinária e eliminado do organismo desse indivíduo. Tá, ok? Bom, vamos continuar vendo aí como é que ocorrem esses processos em maiores detalhes. Então, a filtração ocorre onde capilares são fenestrados. O que é fenestrado? É uma expressão onde nós denominamos que essa estrutura possui poros que permitem a passagem de itens que estão dentro do sangue, saindo do vaso e passando para dentro do néfron. Tá? Exceto tá, células e proteínas de grande peso molecular, são capazes de passar por esses orifícios, por esses poros. Tá? Até mesmo proteínas pequenas, tá? Água, íons, passam. Tá? Entrando então para o interior do néfron. Então, quais são os fatores que determinam essa filtração? Tá? O peso molecular e a carga elétrica, se é negativo, se é positivo. Então, o peso molecular, se ele é grande, se ele é pequeno.
Então, percebam aí nesse esquema, você tem aqui essas estruturas que representam os poros. Tá? Algumas substâncias, por exemplo, como as proteínas, principalmente aquelas de grande peso molecular, não vão passar. Tá? Nem pela parede, nem pelos poros, elas são grandes. Agora, substâncias que são capazes, por conta do seu peso molecular ou da sua carga elétrica, passam por esse poro, entrando no esquema aqui, que seria o início do néfron. Então, água, íons, glicose e outros elementos podem passar. E isso nós vamos chamar de urina em formação. Porque vários desses elementos que estão aqui, lembra que eu falei anteriormente, podem e serão, muitos deles, reabsorvidos. Um exemplo gritante aí é a glicose, por isso está grifado. Então, a glicose pode passar inicialmente, mas ela não vai percorrer o néfron todo e aparecer na urina, a não ser se for uma condição patológica, de uma doença, tá? De um problema. Então, no diabetes mellitus, por exemplo, essa glicose vai continuar e vai aparecer na urina desse animal, desse humano. Tá? Proteínas podem aparecer também, que é a glicosúria e a proteinúria, eliminação de glicose ou proteína na urina. Mas numa condição normal, fisiológica, essa glicose, essa proteína, seriam reabsorvidas logo nas porções iniciais desse néfron. Tá ok? Então, como é que isso ocorre, pessoal? Como é que essas forças que determinam a carga elétrica, o tamanho da molécula, vão ser executadas? Nós temos duas principais forças, duas principais pressões, que vão estar em disputa e determinar a formação da urina. Uma delas é a pressão hidrostática. Outra é a pressão osmótica, principalmente das proteínas. Então aqui você está vendo essa seta branca representando a pressão hidrostática, forçando as substâncias a saírem do sistema circulatório e entrarem no néfron. Aqui você tem um néfron bastante esquematizado. Tá? E a pressão osmótica é aquela pressão que prende a substância dentro do vaso, impedindo que ela passe. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma disputa de pressões, uma disputa de forças. Onde a seta branca está maior, não é à toa, tá? É porque ela é a força maior, realmente, que vai determinar a entrada de, pelo menos, parte de alguma dessas substâncias do sangue. Lembram, só células e proteínas grandes que não são capazes de passar. Okay? As outras, porque são menores, são capazes de passar. Mas ainda assim tem uma pressão que segura algumas substâncias dentro do próprio vaso. Então, aquelas proteínas que não passaram, seguram um pouco de água, seguram um pouco de outras substâncias, porque senão, imaginou, ao sair por aqui, o sangue teria só hemácias, só glóbulos brancos. E toda a água, todo o íon, teria passado para cá, para dentro do néfron. E isso não é verdade. Ok? Então, ainda continuando a detalhar essas forças, vamos ver algumas que são responsáveis, então. Falei para vocês que eram forças hidrostáticas, tá? E coloidosmóticas ou osmóticas. Tá? Tem essas denominações também. Então, essa formação da urina vai ser determinada em função das forças que se somam ou que se contrapõem, tá? Que se opõem entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. Então, a filtração vai ser determinada pelas forças hidrostáticas glomerulares e da cápsula de Bowman, versus as forças coloidosmóticas ou osmóticas, também das mesmas porções. Glomérulo, aqui, e cápsula de Bowman, aqui. Então, são forças que se contrapõem ou que se somam, formando a urina, então. Vamos ver como é que isso ocorre, pessoal, com valores. Tá, ok? Aqui também tem um esquema de um glomérulo, representado para vocês, né? O sangue chegando por aqui e saindo por aqui, ele passa aqui dentro, sofre o processo de filtração aqui dentro, aqui a cápsula de Bowman e a porção restante do seu néfron aí, tá? Então a formação da urina vai ser resultado das forças que forçam a passagem de substâncias pela membrana que separa essas duas estruturas. A primeira força, e isso aqui, pessoal, está representado em milímetros de mercúrio. É uma unidade, ok? Então, a seta 1, então o sangue chegou por aqui, tá? Entrou nessa região onde ele vai ser filtrado, ou não. Por exemplo, se for hemácia, não vai ser filtrada. Entrou por aqui, essa força inicial aqui é a força hidrostática glomerular.
que tem um valor, pessoal, aproximado de 55 milímetros de mercúrio. Por isso esse número aqui. Tá? Se opondo a ela, nós temos essa força 2. Então, é a força hidrostática da cápsula de Baumann, que dá por volta de 15 milímetros de mercúrio, se contrapondo aqui. Então já temos uma disputa de forças. A 3 é a força coloidosmótica glomerular, 30 milímetros de mercúrio. Então, na verdade, apesar do 1 e dos 3 estarem do mesmo lado, eles se atrapalham, eles se contrapõem, porque a cor azul aqui, ó, é no sentido de somar essas duas forças. Então, essa força impede que a substância saia do glomérulo e entre no néfron. Essa força aqui, a 3, a coloidosmótica, é a força das proteínas que estão dentro do sangue, segurando alguma quantidade de água, segurando alguma quantidade de íons, tá certo? Então, essas 3 forças são as principais que determinam o sentido da formação da urina aqui, ó, da pressão efetiva de filtração, que vai ser por volta de 10 milímetros de mercúrio, porque eu somei 30 com 15, 45, que estão se opondo à principal força aqui, que é a 1, 55. Então, força resultante, 10 milímetros. E essa preta aqui que ficou para trás? A força coloidosmótica da cápsula de Baumann. A 4, pessoal, é aquela força que segura, que causa, que é originada pelas proteínas dentro do néfron. Lembre-se, as principais proteínas não passam. Então, a 4 é valor 0. Então, eu somaria 30 com 15 com 0 para dar 45 e tirar de 55, restando 10. Alguém pode perguntar, né? Bom, Gelson, então para que o 4 aí está sendo representado se ele é 0? Pessoal, isso numa condição fisiológica é 0, porque as proteínas de grande peso molecular não passam por essa filtração. Porém, em condições patológicas, as proteínas passam, e aí esse valor não será 0. E aí, por isso que você entende que um animal que tem proteinúria tem também um grande volume de urina sendo eliminado. Além de eliminar glicose, proteína nessa urina, a urina também vem num grande volume, porque aqui, nesse caso da patologia aí, a 4 aqui, né, a força 4 não será 0, tá ok? Mas na fisiologia, numa condição saudável, o animal tem essa força como valor 0. Bom, vamos ainda continuar entendendo como é que isso ocorre inicialmente, tá? Como é que essa pressão ocorre. Vocês lembram que tinha uma setinha que iniciava ali o sangue entrando no glomérulo, entrando na cápsula de Baumann, saindo da cápsula de Baumann, né? E representado com E. Então seria a aferência e a eferência. A aferência é a entrada naquela região, o sangue chegando naquela região, e a eferência, o sangue saindo, depois de todo o processo de filtração, resultando numa pressão. Então é como uma mangueira, tá, pessoal? Se você tiver uma mangueira que está passando água e você apertar aquela mangueira, você comprimindo aquela mangueira, você dificulta o sangue de passar por ali. Você alargando, você permite que passe mais sangue. Então, aqui você tem representado nesse quadradinho a cápsula de Baumann, o sangue chegando nessa direção, percorrendo por aqui e passando, entrando então pela região aferente e saindo pela eferente. Quando os dois vasos estão com o mesmo diâmetro, você tem um fluxo contínuo e natural. Porém, você pode ter uma estenose, uma diminuição desse diâmetro. Tá? Se isso ocorrer na região aferente, onde o sangue chega, você diminui a filtração glomerular. Ok? E o contrário é verdadeiro. Se você provocar uma diminuição no diâmetro na região eferente, você aumenta a filtração glomerular. Por quê, pessoal? Ao diminuir aqui a região, o sangue passa mais rapidamente por aqui, dando menor tempo para ele ser filtrado. E o inverso ocorre aqui. O sangue chega com uma grande quantidade e essa estenose retém o sangue na cápsula de Baumann por algum tempo. Isso aumentando a condição de filtração glomerular. Ok, pessoal? E isso acontece por controle simpático, por exemplo, etc., por drogas também. Tá?
onde o controle dessa filtração vai envolver mecanismos intrínsecos da própria região, intrínseco quer dizer isso, do próprio local, hormonais, nós vamos ver alguns hormônios, por exemplo, já antecipo para vocês, o ADH, e mecanismos neurais, como eu falei para vocês, do simpático, onde nós vamos provocar vasoconstricção em algumas regiões, ok? Então, vamos destacar aqui para vocês, tá, pessoal? A formação da urina vai ocorrer em função de 3 processos, ok? A filtração glomerular, já discutimos bastante isso, ocorre entre o glomérulo e a cápsula de Bowman, filtrando grande quantidade de sangue. Passa muito sangue pelo glomérulo, tá, pessoal? Mas esse não é o único processo. Nós temos principalmente, o segundo, né, a reabsorção tubular, maior do que a secreção. Tá? Então, o maior de todos é a filtração, o segundo, reabsorção, o terceiro, secreção. Mas vamos voltar para a reabsorção. É o processo que vai reabsorver água e solutos, tá? Retirando esses elementos da luz tubular, fazendo com que retornem para a circulação sanguínea. E o inverso também pode ocorrer, apesar de ser em menor quantidade, tá? A secreção tubular, em que há uma secreção dos vasos que cercam a porção do néfron para dentro do néfron, para dentro da luz tubular. Então, portanto, você pode colocar uma expressão matemática onde a excreção é o resultado da filtração, aqui representado, onde você vai retirar o que foi reabsorvido e somar o que foi secretado. Dessa forma, você vai ter a urina final realmente excretada. A reabsorção, pessoal, pode ocorrer principalmente por 2 vias, tá? Onde nós vamos ter o deslocamento de água carreando elementos via paracelular e via transcelular. O que é a via paracelular? É a passagem do elemento aí da água, por exemplo, por um local que vai ter 2 células separadas. Ele não passou por dentro da célula, ele passou pelo espaço de 2 células. No caso da transcelular, aí sim, essa substância, por exemplo, se for a água, se for o potássio, se for o cálcio, etc., via dentro da célula, atravessa a célula. Tá? Tanto uma via como a outra, tanto a via paracelular como a transcelular, fazem com que a substância seja reabsorvida e retorne para o sangue. Então, essa substância passou por dentro da célula ou em volta da célula, saiu do néfron e foi para a circulação, para o sistema capilar. Então, exemplo de um desses processos é a osmose, que é o deslocamento de água da porção onde eu tenho uma maior quantidade para a porção onde eu tenho menor quantidade. Ok? Só como exemplo. Bom, a reabsorção e a secreção tubular também são processos basicamente tanto ativos como passivos. Ativos que têm gasto de energia, passivos onde você não tem gasto de energia naquela célula, naquela estrutura. Ok? Por exemplo, a reabsorção do sódio, que é um importante elemento, tá, vai ocorrer também por cloreto, aqui representado, tá, Cl, glicose, bicarbonato, aminoácidos, hidrogênio, potássio, cálcio, água. Então, todos esses elementos passam por esses processos que nós descrevemos anteriormente. Por dentro da célula, ao redor da célula, com gasto de energia, sem gasto de energia, dependendo do elemento em questão ali no momento. Vamos ver agora, pessoal, essa outra representação do nosso néfron em cores diferentes, os fatores, né, que ocorrem em cada região. Na região branca aqui, ocorre a filtração que nós já descrevemos em detalhes, em maiores detalhes, anteriormente. As outras regiões são o túbulo contornado proximal, em vermelho, alça de Henle em azul. Aqui nós vamos ter o túbulo contornado distal dividido em 2 partes, tá? Primeiro em verde, depois em laranja. E também somado a ele, ao túbulo contornado distal, o duto coletor, tá? Em laranja. E depois, mais uma vez, o duto coletor, numa região medular, em cinza.
Essas cores estão representando regiões que fazem funções próximas, parecidas, semelhantes. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma região vermelha grande, que é o túbulo contornado proximal, como uma única unidade, que faz basicamente a mesma coisa. Mas, em compensação, o túbulo contornado distal foi dividido em duas partes, na parte verde e na parte laranja. E essa parte laranja inclui também um pedaço do duto coletor, que depois tem uma outra porção aqui em cinza. Tá ok? Então, a região branca nós já discutimos bastante, tá? Vamos falar um pouquinho das outras regiões. Então, o túbulo contornado proximal vai fazer a reabsorção principalmente da maior parte de água, glicose, aminoácidos e sódio. Então, aquela urina que foi filtrada inicialmente vai ser rapidamente corrigida nesses elementos logo na primeira seção importante e complexa ali, o túbulo contornado proximal. Em função da estrutura dessas células, da luz dessas células, há uma grande reabsorção aí desses elementos. Há também secreção de ácidos e bases, mas menor. Caminhando agora para a porção azul, nós temos aqui a alça de Henle, em azul aqui, tá? Nós temos tanto o ramo ascendente como o ramo descendente. E eles têm características distintas, tá? Em tamanho, em espessura, nas células que o compõem. Então, o ramo descendente, ele é impermeável ao sódio, não deixa o sódio passar. Já o ramo ascendente, ele é impermeável à água. Isso dá condições, por exemplo, a água não poderá ser reabsorvida nessas regiões. Tá ok? Já o túbulo contornado distal, na porção inicial, na verde, é parecido com a porção ascendente ali da alça de Henle. Mas temos uma região importante, com uma outra função, que é o aparelho justaglomerular, que secreta renina, que nós vamos ver mais à frente a função dessa substância em detalhes. Caminhando ainda mais para frente, temos a porção laranja, com o túbulo contornado distal, porção final dele, e o duto coletor. Ali nós temos baixa permeabilidade à água. E essa permeabilidade pequena ainda é regulada por hormônios, principalmente o ADH e a aldosterona, que também vamos ver a função deles mais à frente. O ADH, o hormônio antidiurético, tá? Que também tem outras denominações que nós vamos ver também. E o resto, da porção final aí, o duto coletor, porção medular, baixa permeabilidade à água, ou seja, já não dá tanto para corrigir o volume. É possível corrigir alguma coisa de concentração, mas de volume já fica mais limitado. Tá? O que era possível retirar de água já foi retirado. Né? Mas ainda tem alguma permeabilidade para a ureia, tá? E secretar hidrogênio. Okay? Ainda é possível corrigir alguma coisa nessa urina em formação final agora. Tá bom? Então, o controle da reabsorção e da secreção ocorre em função de alguns mecanismos que eu já descrevi para vocês. Mecanismos intrínsecos, neurais e hormonais. Os intrínsecos são aqueles mecanismos locais, do próprio local, pelas características da célula, da estrutura dela. Okay? Os neurais, por exemplo, nós temos uma importante regulação do simpático, provocando vasoconstricção. E aí, vai aumentar a reabsorção, lembra? Dependendo se for aferente ou eferente. Lembra disso, ok? E ainda temos, por fim, agora no finalzinho do vídeo, os mecanismos hormonais. Então, a aldosterona vai reabsorver cloreto de sódio e água. Né? Mineralocorticoide aqui. O ADH, o hormônio antidiurético, aumenta a reabsorção de água. Ele diminui a diurese. O que é a diurese? Eliminação de água na urina. Ele é antidiurético. Então, ele vai fazer com que haja uma reabsorção maior de água, diminuindo o volume de água eliminado. Só para vocês terem uma noção, pessoal, tá? Isso vai ajudar um pouquinho vocês lá na clínica no futuro. Nós temos valores urinários por dia para cão e para gato e para equino. Só algumas espécies para destacar para vocês, tá? De 20 a 45 ml por quilo para cão e gato e 4 a 7 litros para o cavalo. Então, são unidades diferentes. Atenção aqui, tá? Vocês não precisam decorar esses valores, só para vocês terem uma ideia de número, tá? O volume de sangue que vai ser o resultado, né, da filtração é aproximadamente 7% do seu peso, do peso do animal, tá? Por exemplo, para te dar uma ideia,
Um cão de 15 quilos tem 1 litro de sangue. Esse 1 litro de sangue vai passar continuamente pelo sistema renal, provocando, gerando a urina desse animal. Só para vocês terem uma ideia de volume, tá? Não é nada necessário decorar esses valores, não. Agora, aqui nós já temos que dedicar uma atençãozinha um pouco maior. Aqui é um mecanismo complexo, que nós já vimos para outros sistemas, do cardiovascular, do respiratório, do digestório, e agora do renal, uma cascata de eventos que é importante nós entendermos com calma, tá? Então, o controle dos líquidos corporais e da osmolaridade plasmática. E aí, pessoal, você vai entender já uma relação importante com a pressão arterial. A pressão arterial vai ter uma importante conexão vai ser o resultado, né, de uma importante conexão entre o sistema cardiovascular e o sistema renal. Por quê? Porque ao retirar água do sistema circulatório, você interfere na pressão. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Por algum motivo, aqui inicial, não vem ao caso agora a razão necessariamente, houve uma redução da PA. Isso pode ser por vários motivos, tá? Para nós aqui não interessa o motivo em si, o que importa para nós são as cascatas de eventos que vão acontecer aqui. Então isso pode acontecer por uma hemorragia, por uma desidratação, por algum motivo qualquer. O rim vai secretar renina. Ao detectar a queda da pressão, o rim secreta renina. Lembra lá atrás, daquela região que eu falei para vocês do néfron, responsável pela secreção de renina? A renina, ao cair na corrente sanguínea, vai encontrar o angiotensinogênio que foi secretado pelo fígado e estava circulando já. Ela estimula, ela catalisa, né, provoca a passagem do angiotensinogênio em angiotensina 1. Uma outra enzima, a enzima conversora de angiotensina, provoca a reação de angiotensina 1 para angiotensina 2. E a angiotensina 2 tem uma série de efeitos muito importantes. Ela vai atuar no hipotálamo, ela vai provocar vasoconstricção, ela vai atuar na adrenal, principalmente na parte cortical, então são os locais de ação dela. Ela vai sensibilizar, por exemplo, os osmo- e baroreceptores do hipotálamo, provocando o quê? Nesses locais aqui, condições para que a sede aumente. Então percebam o resultado disso, pessoal. Não houve uma diminuição de volume, uma redução da PA por algum motivo. Ingerir água vai ajudar a diminuir esse problema que está aqui. Então a angiotensina, por fim, depois de toda essa cascata aqui de eventos, vai estimular a sede no animal. Vai aumentar o ADH, que também tem outro nome, como eu falei para vocês, que é vasopressina. E essa substância vai atuar nessa região aqui, no tubo controlador distal e duto coletor. Tá, ok? Também trabalhando no mesmo sentido da sede. E o córtex adrenal vai aumentar a secreção de aldosterona, um mineral corticoide, com ação no túbulo controlado distal e duto coletor também. Esses serão os efeitos da angio 2. Ok? Então, esses 3 efeitos aqui, você vai conferir aqui, da mesma forma, todos eles aumentando o volume de líquido do plasma, mantendo a osmolaridade. Com isso, todas as ações resultarão num aumento da PA. Lembra, nós iniciamos essa cascata de eventos com uma queda de PA. Portanto, a correção deverá caminhar no sentido de aumento de PA. Então, apesar de nós estarmos no sistema urinário, nós vamos ter consequências, por exemplo, no sistema circulatório, no sistema cardiovascular. Ok? Com isso, pessoal, a gente encerra o tema de hoje, tá ok? Tragam suas dúvidas na aula teórica, discutam com o docente detalhes que você tem aí em mente, alguma coisa que você não entendeu. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.